Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas mais 1 minuto e a partir de agora nós estamos abrindo aqui o nosso debate com as nossas convidadas, como também com os nossos convidados. E o tema de hoje está relacionado com o concurso nacional unificado, que foi anunciado recentemente. E evidentemente que as pessoas estão tentando entender a novidade, portanto, aí desse certame que chega de forma abrangente, alcançando de forma imediata, única, instantânea, no mesmo tempo, mais de cerca de 220 cidades, onde as pessoas vão poder ali realizar, portanto, aí, os seus certames. Evidente que as pessoas ficam naquela, bom, eu me inscrevi para X, mas de repente eu vou ficar num banco de hora para poder ver se me cabe também em outra atividade, numa determinada esfera federal. Então ainda precisamos levar muitos esclarecimentos, portanto, aí para o nosso público ouvinte. Daí que nós agradecemos, portanto, aqui as nossas convidadas, como também os nossos convidados, doutora Bruna Vasconcelos Pereira Dias, ela é advogada, especialista em concursos públicos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para a senhora e seja muito bem-vinda. Eu agradeço o convite. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos os convidados e também a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Muito obrigado pela gentileza. Também cumprimento a doutora Marina Salles Viana, especialista em gestão de pessoas e consultora em RH. Né, doutora Marina? Também seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos. E também agradeço o convite, tanto em compartilhar, mas também em aprender mais sobre o tema. Perfeitamente. Doutor Antônio Rodrigues Machado, advogado, especialista em Direito Público. Também seja muito bem-vindo. É sempre muito bom tê-lo também aqui no nosso programa. Muito boa tarde para o senhor, doutor Machado. Olha, a satisfação enorme estar aqui mais uma vez, nesse grande veículo de comunicação do Estado brasileiro. Agradecer a presença aqui de grandes especialistas e dizer que nós estamos a tratar de um dos temas mais importantes do nosso país, que é a entrada, né, a porta de entrada do cidadão ao serviço público. E o concurso nacional unificado, eu acho que vai ser um marco histórico, uma revolução, verdadeiramente falando, dentro daquilo que a gente entende como sendo o normal dentro da estrutura do Estado, que é o servidor público efetivo. Muito obrigado. Deixa eu também cumprimentar o doutor, professor Eduardo Cambuí. Ele é professor e especialista em aprendizagem. Doutor Eduardo, também seja muito bem-vindo. Muito boa tarde. Muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Prazer é meu estar aqui ao lado de grandes especialistas para a gente conversar um pouquinho sobre um instrumento que viabiliza a mudança de vida das pessoas, que é o concurso público, a forma de ingresso. Então vai ser um grande prazer compartilhar algumas coisas e também aprender. A gente não está totalmente seguro com alguns aspectos e a gente vai conseguir esclarecer alguns e elucidar, jogar luz em outros aspectos, porque é um processo novo, diferente. Sim. E a gente precisa realmente deixar isso mais nítido para que as pessoas possam entender e fazer as escolhas corretas, entendendo o edital, que é fundamental. Perfeitamente. Pois bem, agradecemos aí a você que está nos acompanhando pela 104,7 FM, sintonizado na Rádio Justiça, como também nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Aqui temos a imagem, o som, como também temos aí a transmissão direta pela nossa emissora. Bom, vamos começar então enfim, tem muita gente, de certa forma, ainda, como foi dito aqui, né, tentando encontrar luz, esclarecimentos a respeito, portanto, desse novo modelo de concurso público. Podemos dizer que temos vantagens, como também temos desvantagens nesse tipo de concurso, doutora Bruna? Podemos dizer sim. A vantagem, querendo ou não, é um concurso unificado, vários cidadãos vão poder fazer esse concurso em cidades, inclusive, de difícil acesso, cidades de interiores. É um concurso, é uma inovação boa, mas que pode trazer, sim, algumas desvantagens, né? Além do edital, verifiquei alguns pontos que podem ser questionados judicialmente, posteriormente, pelos candidatos, que, então, é um concurso aí que pode trazer uma certa polêmica após a sua aplicação. E para o senhor, doutor Antônio Rodrigo Machado, como é que o senhor também avalia
essa questão inicial, né? Temos prós e contras neste concurso ou só temos vantagens? Eu acredito que nós só temos vantagens e dentro de qualquer concurso público, dentro de qualquer inovação dentro da administração pública, nós vamos ter muitas questões que deverão ser aprimoradas. Então, o apelido, Enem dos concursos. Hoje a gente vê uma grande vantagem no Exame Nacional do Ensino Médio, porque adolescentes, eu sou pai de uma adolescente que hoje saiu inclusive a nota dela na redação do Enem, tirou 920, uma nota fantástica, e faz com que ela tenha o sonho de estudar em uma universidade pública de qualquer lugar do país. Então veja, nós temos um concurso público agora que vai atingir, Walter, 220 cidades. De acordo com dados do Ministério da Gestão e Inovação, 94% da população brasileira vai estar num raio de até 100 quilômetros de uma cidade onde nós teremos uma prova. Então, nós estamos aqui falando de 94% da população brasileira com possibilidade de fazer um concurso público que está estabelecendo inicialmente mais de 6.400 vagas. Então, nós estamos lidando com o sonho de muita gente. Eu venho, apesar de ter nascido na capital, na primeira capital do país, né, Salvador, eu morei durante algum tempo no interior do Brasil. E a administração pública federal chegar até o interior do Brasil é algo muito difícil. Não apenas em termos de políticas públicas, mas também com esse convite para participar. Essa prova, ela pode significar a esperança em diversos brasileiros que estão fazendo agora ensino médio, na escola pública, ou que terminaram a faculdade com custos muito difíceis, com um custo de vida e financeiro também muito difíceis. Então nós estamos falando aqui de esperança. Quem trabalha, o professor Eduardo está aqui, lida com quem faz concurso público. Falar que nós vamos ter um concurso nacional unificado e com todos os perrengues que nós vamos ter que enfrentar, é falar sobre compartilhamento de esperança para diversos cidadãos brasileiros que vão ter um estímulo muito maior a estudar. Então, eu sou professor de Direito Administrativo, mas eu vejo o concurso público unificado como uma grande ferramenta de estímulo emocional para diversos rincões desse país, pessoas que nunca tiveram um concurso público federal perto ali da sua casa e agora vão ter. Doutor Cambuí, e para o senhor também, como é que o senhor vê a chegada dessa inovação aqui no nosso país? É verdade, assim, anteriormente até da alteração para 220, né, o raio de 100 quilômetros, e essa situação é na pior das hipóteses, né? Lembrando que boa parte está a menos de 50, mesmo com 180 localidades anteriormente já ia abranger um raio de 150 quilômetros e chegava a quase 90, né? 87%. E aí essa necessidade foi aumentando justamente para tentar proporcionar mais pessoas com mais possibilidade de acesso e condições de terem a esperança mesmo. A alteração, inclusive, né, do ano passado para cá, fez necessário exatamente por isso também. Muito se questionava o prazo curto que você tinha do primeiro cronograma para o segundo. O primeiro cronograma, a gente tinha da publicação do edital até a prova 60 dias aproximadamente. Então, como é que parecia paradoxo, você oferecer para as pessoas oportunidade de acesso, mas você não dá condições para que elas possam passar. Agora, ampliando o prazo para que ela possa se capacitar e possa estudar, já traz mais condições. E não só isso, mudando o formato da prova. Esse formato dá condições de que em 4 meses você possa sim render bem em diversas áreas. É uma coisa que poderia ser inviável em qualquer outro concurso de média ou alta complexidade. Esse não. Retirando matérias, mudando formatos, trazendo matérias e conteúdos até inéditos, muitas pessoas estão começando quase do zero. Exato. Então oportunizam essas pessoas que talvez não teriam tempo para estudar, agora podem estudar. E aí acho que o Ministério conseguiu esse objetivo da democratização e do acesso. Perfeitamente. Só para acrescentar, Walter, uma data... A data das inscrições começa o dia inicial agora é dia 19 e a prova ela vai ocorrer no dia 5 de maio, que é isso que o Eduardo falou que foi alterado dentro do Ministério. Então nós vamos ter aí 5 meses, né? 4 meses, né? 4 meses e meio, mais ou menos. Quando lançou tinha 116 dias. Agora a gente vai ter uns
14, 13, né? É isso aí. Bom, deixa eu buscar também a doutora Marina, que é consultora em RH, e o RH está sempre ali antenado, né? Sempre de olho, sempre, de alguma forma, ali, fazendo as correções, fazendo os questionamentos, as pontuações. E qual é o ponto de vista também para a senhora? A mesma pergunta que eu também formulei para os demais. Os prós e os contra em relação ao concurso público concurso nacional unificado, doutora. Perfeito. A minha percepção vai muito ao encontro, né, das compartilhadas aqui pelos demais, e isso reflete tanto também no valor que o concurso está cobrando pela taxa de inscrição, né? Porque se a gente for pegar outros concursos, às vezes vai acima de 180, 150. Então, essa procura pela democratização também está sendo representada por isso. E até um ponto também de se perceber é que eles estão muito focados também no treinamento do colaborador quando ele ingressar no órgão, né? Então, por exemplo, a minha área, né, que é a psicologia, não tem nada tão específico a respeito disso, mas isso vai exigir, inclusive, do RH um treinamento posterior, o que também é mais um ponto de democratização, né? Porque eles estão dispostos a realmente capacitar e investir mais tempo nos colaboradores que vão entrar, né? Então, eu vejo também muitos pontos positivos a respeito desse concurso nacional unificado. Perfeito. Deixa eu voltar com a doutora Bruna. É evidente que esse concurso nacional unificado, ele vem assim de forma com data para se inscrever, com data, enfim, com tudo, até a data da admissão, portanto, das pessoas que vierem, portanto, a ser, aprovadas. Evidentemente que tem, portanto, ali um edital que, de alguma forma, ou mais de um edital, que, de alguma forma, tem ali todos os detalhes da realização, portanto, desse certame. Mas existem olhos clínicos que, de certa forma, observam ali alguma coisa que não está encaixando bem, alguma coisa que pode ser questionado, alguma coisa que pode, de alguma forma, se fizer uma troca, ele pode melhorar. Como é que a senhora vê esse aspecto, doutora Bruna? Olha, o edital está, de certa forma, bem amarrado, muito bem feito, levando em consideração que são 8 blocos, né? Então, são 8 blocos, a grande parte deles, da parte geral, são idênticos, mas levando em ponto de vista técnico, né, que eu lido muito com concurseiros, e dia a dia eu vejo muitos problemas que eles me trazem. Um dos problemas que a gente tem é a chamada preterição, né, que é quando alguém está dentro do órgão trabalhando dentro de uma vaga que não deveria ser dessa pessoa. E esse edital trouxe uma inovação, que é a possibilidade de, eventualmente, chamar as pessoas que estão na lista de espera, que seria o cadastro reserva, para estarem ocupando aí vagas temporárias, caso surja no decorrer do concurso. O que acontece é que, na prática, quando existe uma vaga temporária, se alguém está ocupando uma vaga temporária, é porque existe vaga dentro do órgão. Ou seja, o candidato que está aprovado dentro do número de vagas, ou mesmo o cadastro reserva, na colocação que possa ser chamada, ele tem que ser chamado, né? Então, nós temos esse pequeno detalhe no edital que pode aí futuramente ser alvo de processos judiciais de muitos candidatos, porque, querendo ou não, isso é uma coisa que a gente vê diariamente dentro do nosso escritório, né? Então, eu acredito que esse é um ponto que a banca pecou. É uma inovação que, de fato, tem um aspecto muito interessante, mas que, se não for muito bem executada, pode gerar aí um alvo de muitas críticas. E para o senhor, doutor Antônio, como é que o senhor também vê essa questão dos editais desse certame? Como eu disse na minha primeira intervenção aqui, eu acho que essa inovação ela conta com muitos pontos positivos. Um deles envolve também aquilo que foi respondido pela Marina, que é a questão da formação do servidor. Para que existe concurso público, Walter? O concurso público ele não existe para dar ao cidadão um salário ao final do mês. Concurso público existe para que a administração ela possa arregimentar os cidadãos que vão desempenhar o melhor trabalho possível em prol da sociedade. Então, o concurso público, isso é uma coisa que eu brinco em sala de aula, não existe para você ganhar um salário no final do mês. Então, você precisa saber se aquilo que você quer conquistar, e você precisa ter sempre cuidado com o que você deseja, porque você pode conquistar, é de fato algo que você vai gostar de trabalhar. Então, quando você vai fazer uma análise
daquele cargo, e aí a Bruna já traz aqui uma informação que eu acho que é bom a gente trabalhar, que são os 8 blocos. Esses 8 blocos são 8 blocos de áreas de trabalho, de cargos, de carreiras e também de conhecimento. Então você vai analisar lá na página do Ministério da Gestão e Inovação, tem todas essas informações de maneira didática. Eu acho que cada vez mais essa entrevista aqui, por exemplo, vai ajudar nisso. Você vai escolher um dos 8 blocos e dentro desse bloco que você vai escolher, você vai fazer a primeira opção pelo cargo preferido, a segunda e a terceira. Então você tem lá opções de cargos dentro de cada um dos blocos. O bloco 8, por exemplo, é para quem tem ensino médio. Então você já não vai precisar de nível superior. Imaginemos quantos cidadãos, só com a formação de ensino médio, vão fazer esse concurso em todas essas cidades. Então, a primeira coisa o cidadão que estiver interessado em fazer o concurso público, ele precisa ir lá para saber se tem aquela área que é a área de preferência dele. Porque isso vai incluir, inclusive, quais são as provas que ele vai fazer, quais são os temas, aquilo que o Eduardo já tinha adiantado para a gente. Então, você tem um bloco que vai ter um conhecimento específico que tem mais a ver com você. Então, você vai escolher aquele bloco e dentro daquele bloco você vai escolher os seus cargos preferenciais. E aí tem regras que são regras mais complicadas, mas a priori você escolhe a primeira opção, segunda opção e terceira opção. Então, eu acho que esse é o primeiro passo que a gente precisa divulgar para as pessoas. Busquem qual vai ser o bloco que você vai escolher. O segundo ponto dentro dessa escolha, como você vai organizar seu estudo agora. Eu acho que o Eduardo pode nos dar boas dicas em relação a isso. Mas, se eu pudesse dizer aqui uma coisa essencial você precisa, na hora de fazer a escolha pelo cargo que você quer assumir, você precisa saber se você tem, digamos, a expertise ou a vontade, a paixão de desempenhar aquele trabalho. Problemas nos editais, como a Bruna trouxe aqui, vão existir sempre em qualquer concurso público. Então, por exemplo, a gente faz concurso público quando há uma necessidade da administração. A administração está precisando de servidor. Sabe o que o Ministério da Gestão e Inovação traz para a gente de números? Que nós temos, ao longo dos últimos 6 anos, um déficit de 70 mil servidores. São servidores que morreram, servidores que se aposentaram, servidores que largaram seus cargos. Então, é muita gente. E óbvio que essa discussão é uma discussão que também tem relação com a ideia da política que o Estado deve desempenhar. Então, tem gente que é favorável à redução do número de servidores. Agora, por exemplo, na Argentina, o atual presidente, ele deu uma declaração de que ele não vai fazer concurso, não vai chamar. Isso é uma política que um setor da ciência política também estuda, identifica. Eu entendo que o Brasil é um país que ainda precisa muito da atuação estatal e nós temos esse déficit de servidores e esse concurso nacional unificado que oferece 6.400 vagas, para mim é apenas um primeiro passo. Acho que nós vamos ter, nesse concurso, a convocação de 2, 3 vezes esse número aqui. Mas a unificação ajuda a reduzir custos e ajuda a ampliar expectativas da população brasileira. Então, acho que esses pontos são pontos relevantes para a nossa reflexão de que o Enem dos concursos públicos seja apenas a primeira oportunidade desse tipo de política pública. Por que cada município tem que fazer concurso? Por que cada estado tem que fazer concurso? Aqui nós estamos falando só em âmbito federal, sim, certo? Sim. Aqui nós temos órgãos federais e entidades, que são pessoas jurídicas da administração indireta, que estão aqui, todo mundo se juntando, dezenas, para fazer esse concurso só. Mas será que a gente não poderia pensar um concurso desse que um município, um estado não precisasse gastar dinheiro e pudesse se utilizar daquelas pessoas que foram aprovadas para também assumir cargos? É uma reflexão apenas que eu coloco aqui para a gente economizar tempo e, digamos, dar uma publicidade maior nessas vagas. Perfeito. Professor Cambuí, quer dizer, o senhor que é especialista em aprendizagem, essa novidade, né, de concurso unificado, o Enem dos concursos, necessariamente, obrigatoriamente, terá que mudar o modelo de ensino dentro dessa novidade que chega ou não? Bom, primeiro falar dessa nomenclatura, né, de Enem dos concursos. Eu confesso que quando começou a chamar eu não gostei muito não, porque eu fui pesquisador do INEP durante quase 5 anos. Então eu trabalhei e conheço bem a estrutura do Enem.
E quando eu vi a projeção do MGI sobre o concurso unificado, eu falei, não tem nada a ver. Porque a gente tem critérios diferentes, estrutura de prova diferentes, forma de seleção diferente, convocação diferente, tudo diferente do Enem. Só que persistiram, continuaram chamando Enem, Enem, Enem. O próprio Ministério fazia essa comparação, até porque o INEP também estava dentro da comissão. E eu falei, cara, então vai realmente trazer para bem próximo do Enem. Aí eu comecei a, inclusive, orientar alunos e sempre dizer que teríamos essa forma de opções, teríamos as matérias mais diferentes distribuídas. E aí a gente começou a perceber. E o próprio Ministério começou, inclusive, a mudar essa nomenclatura para dar esse caráter mais público, né? A gente sempre fala CNU, concurso público, né? Mas ele tem um público. E aí ele começou a siglar, em vez de CNU, CPNU, né? Perfeito. Então, às vezes a gente vai falar, a gente fica nisso, né? Concurso nacional, não, concurso público. Mas é para dar esse caráter. E aí, aos poucos, a gente foi percebendo o Ministério exatamente trabalhando nessa linha de tentar proporcionar melhores condições de diversos níveis. Então, é claro que eles tentaram amarrar de uma forma bem interessante. É lógico que vai ter questionamento de déficit. Ah, poxa, eu gostaria de fazer para todos os blocos. Eu gostaria de fazer para todas as áreas. Eu gostaria de fazer, porque inicialmente o Ministério vendeu essa ideia. Vendeu a ideia de que você poderia se candidatar para todos. Isso. Ah, você vai fazer uma prova só e você pode se candidatar para todos os cargos, para vários cargos. E aí, com o tempo, essa história foi diminuindo. Não são todos. A gente vai ter blocos. Dentro dos blocos, você vai ter que selecionar. Ah, mas eu não posso fazer para todos? Fazer é uma coisa, concorrer é outra. Qual a diferença? Fazer, qualquer pessoa faz o que quiser. Você não tem os requisitos de nível superior, de curso técnico, experiência, mas você pode fazer. Agora, concorrer, você tem que atender os requisitos do cargo. E muitos requisitos não serão atendidos e você precisa se atentar a isso. Então, acaba tendo realmente a necessidade de definir taticamente aquela área que você quer. E eles foram além do cargo. Então, se a gente observar a escolha, ela não se dá só no âmbito do cargo. A gente fala cargo para generalizar. Ah, escolhe um cargo, escolhe outro cargo. Na verdade, dentro do cargo, eu posso ter várias especialidades. E eu posso fazer seleções diferentes de especialidades dentro do mesmo cargo. Porque, às vezes, eu tenho um cargo específico de economista, mas dentro do mesmo cargo, eu tenho outra especialidade de qualquer nível superior. Então, eu posso fazer para os dois, porque eu tenho duas condições dentro do mesmo cargo a mais especialidades. Então, acaba que essas coisas dessa hierarquia que a gente vai, dessa escadinha que a gente vai seguindo, os alunos estão um pouco com dificuldade de entenderem, porque é novo, é diferente mesmo. Você perceber que, eu vou selecionar quanto? Só um? Só dois? Só três? Eu posso selecionar todos que eu quiser, que eu atendo os requisitos, que eu concorra? Então, todos esses questionamentos realmente levantam todas essas indagações. E aí, a parte do comportamento, da psicologia. Dentro do serviço público, a gente contrata, participei de vários processos, a gente contrata muito pensando no perfil. E muitas vezes, a caráter da prova, a gente tenta forçar ali algumas matérias para trazer aquele perfil. Porque os cargos eram e são muito generalistas. Então, você tem um nível superior de qualquer área de formação, mas eu estou precisando de gente da TI, mas eu não tenho essa especialidade aqui. Então, eu colocava umas coisas ali na prova para quê? Para que eu tivesse um perfil mais assim. Então, isso acontece em várias esferas, vários poderes. E agora não. Agora, pelos blocos, você tem a mesma carreira, que ganha a mesma remuneração, que tem a mesma estrutura, espalhada em vários blocos. Significa que se nós todos aqui fôssemos da mesma carreira, mesmo tudo, mas se cada um tivéssemos aqui um bloco diferente, o Ministério está dizendo que quer o meu perfil mais voltado para a TI, que é o perfil do Marina mais voltado para a educação, da Bruna mais voltado para saúde e do Antônio mais voltado para fiscalização, e assim vai. A gente tem espalhados dentro de todos os blocos já uma separação de perfil, talvez para facilitar esse trabalho que era muito difícil, vai continuar difícil, né, Mari? Mas que pelo menos dá uma amenizada. E traz essa insegurança jurídica às vezes, pensando, poxa, eu estou no cadastro de reserva, mas aí eu vou ser aproveitado no outro, estou preenchendo a vaga do outro. Bom, qual que é o ponto de vista inicial que eu tive em relação a essa necessidade? Dentro do ponto de vista da administração, né, na qual eu trabalhei, também no Executivo Federal, a gente tem questões orçamentárias, lógico, e legais para seguir. Quando a gente contrata um servidor, a gente não contrata pensando num mês, dois.
a gente contrata um servidor pensando em 30 anos. O impacto orçamentário financeiro, a responsabilidade perante a contratação de um servidor para preenchimento de uma vaga efetiva é muito alto. Mas, às vezes, é uma justiça eleitoral que precisa de servidor na época da eleição. Às vezes, é uma atividade que demanda de servidores em algum projeto. Eu não consigo fazer uma contratação para um servidor que vai ficar 30 anos dentro da administração, 35 anos, e aí você faz o contrato temporário, que hoje já tem legislação regendo essa necessidade excepcional, e eu acho que vai continuar sendo nessa ideia excepcional. Porque se realmente você fizer uma contratação que seria efetiva, para a pessoa ficar lá num prazo a perder de vista, você está realmente preenchendo a vaga que deveria chamar pessoas do efetivo. Então, tem tudo isso que a gente fica pensando, questionando, e é um trabalho difícil pensar do lado do aluno, depois a gente vira do lado da gestão, do lado porque a gente tem que tentar contrabalancear todos os interesses, né? Perfeito. Doutora Marina, quer dizer, ainda fazendo a comparação com o Enem, né, propriamente dito, evidentemente que quem vai se inscrever no Enem, às vezes não vai entrar ali na medicina porque entende que a concorrência é enorme. Então, ele procura ali um curso que ele vê que com a sua pontuação ele vai conseguir ingressar ou vai ter a pontuação necessária para poder se matricular no curso superior. Quer dizer, no Enem do Nacional, no concurso nacional unificado, isso pode acontecer, tipo assim, esse bloco X aqui, ele é muito complicado, eu vou no bloco Y, que esse aqui é mais fácil, e de repente vamos ter aqui defasagem de inscritos em determinados blocos, ao passo que vamos ter em outros um número realmente maior, e eu gostaria justamente de levar mais esclarecimentos para o nosso ouvinte, porque, como foi dito aqui, né? Como disse a doutora, nós vamos trabalhar mais nos blocos aqui para levar mais esclarecimentos, portanto, aí para o nosso público. Como é que a gente pode entender isso? Existe sim essa possibilidade, né? Porque existem cargos que são muito visados, e isso até o nosso colega pode até explicar um pouco melhor. Mas existem cargos que, por exemplo, são mais de 900 vagas, né? 900 vagas, mas que são pessoas que estão ali afinco há muito tempo naquela área já estudando. Então, já até orientado, olha, gente, esse cargo aqui vai ser muito procurado. Se você quiser optar por outros. Então, assim, isso já está no senso comum, né? Isso já está sendo discutido nas redes, seja no Twitter, seja no YouTube, por lives de professores que estão fazendo. Então, pode sim existir essa estratégia. E pode ser até uma estratégia do candidato. Não vou me candidatar para esse bloco, porque esse bloco vai ser um dos blocos mais concorridos pelo que eu estou avaliando, né? E isso, inclusive, também em termos de cargo. Como foi bem colocado pelos especialistas aqui, eles têm que escolher 3 cargos, né? Tem números de vagas distintas. Tem cargo que tem 400 vagas. Tem cargo que tem 6. Né? Então, isso sim vai da estratégia que o candidato vai traçar perante o bloco, perante o cargo e perante também o conteúdo que ele mais se identifica. Porque tem conteúdos que são voltados, por exemplo, para a saúde do trabalho. Tem gente que não se identifica com esse conteúdo. Então, outros já são realmente voltados muito para uma parte de orçamento. Então, o candidato ele tem que sim se conhecer, né? Esse é um ponto bem importante, como foi bem colocado. Se conhecer, olhar para o que ele quer enquanto carreira e aí sim traçar a sua estratégia perante bloco, cargo e conteúdo que o edital está prevendo. Doutora Bruna, claro que nós temos aqui o nível intermediário, que é um dos blocos, e presume-se que seja o bloco mais fácil. Vamos pensar dessa forma para quem tem o curso superior. Quer dizer, quem tem curso superior está claro nesse Enem do concurso. Quem está ali no nível intermediário, aliás, quem está no nível superior poderá se inscrever no concurso de nível intermediário, porque pode pensar dessa forma: bom, eu tenho mais chance ainda de fazer uma boa prova, fazendo a minha inscrição, buscando, portanto, uma atividade de nível intermediário. Como é que a senhora vê também esse ponto?
Olha, é tudo novo, né? Ninguém sabe ao certo como vai funcionar. Mas apesar dessa novidade, o trâmite de concurso segue normal, né? Então, pessoas de nível superior podem sim se inscrever no nível médio. É uma outra oportunidade. Mas é como a gente discutiu, é a questão de blocos. Será que vale a pena se inscrever no nível intermediário uma pessoa que tem um diploma de nível superior? Né? Às vezes, como é por blocos, é uma medida que a pessoa tem que estudar. Né? Mas assim, como eu falei, segue um rito normal de um concurso público. A pessoa pode escolher fazer o nível intermediário sem problema algum. Só que ela tem que ter a consciência de que ela vai concorrer para as vagas que estão dentro deste bloco, né? E porque como são 8 blocos, cada um vai escolher o bloco específico daqueles cargos que ele querem concorrer, né? Então, são 8 blocos, do nível 1, do bloco 1 ao do bloco 7 são níveis superiores, do bloco 8 é o nível intermediário, que a gente chama de nível médio. Né? Então, ao se cadastrar no bloco 8, a pessoa está se cadastrando só para concorrer às vagas de nível médio. Né? Então, ela tem que ter essa consciência, fazer esse estudo, essa análise, para saber se realmente não valeria a pena ela estar disputando por um cargo que, às vezes, é o cargo dos sonhos. Então, pensar aí, nós estamos unificando o concurso. Então, são 4 meses aí, basicamente, de estudo que você vai render mais. Você vai estar estudando para vários cargos. Tem um lado positivo para isso, né? Então, assim, é realmente do candidato, mas pode sim se inscrever para as vagas de nível médio. E para o senhor, doutor Antônio, como é que o senhor vê esse aspecto também? Ou seja, a pessoa de curso superior prefere fugir do seu bloco e entrar no bloco de nível intermediário. Como é que o senhor... Quer dizer, é um direito que a pessoa tem de escolher? É um direito. Essa discussão já foi feita no Poder Judiciário em diversos momentos, quando, por exemplo... Você tem um concurso que exige o nível médio, mas exige a formação em técnico e edificações. Aí o engenheiro civil vai lá e concorre. E aí, não, mas é para técnico, não pode ser engenheiro. A jurisprudência vem entendendo que quem pode o mais, pode o menos. Então, uma formação acima, a escolha do cidadão, ele pode ocupar um cargo que seja um cargo técnico, mesmo tendo um nível superior. Então, direito existe, aí é uma questão que... as situações da vida, elas são muito distintas, né? Então, alguém vai pensar, olha, eu estou fora do mercado, eu não tenho estudado para concurso público, apesar da minha formação em nível superior, eu vou preferir concorrer ao cargo de nível médio porque eu vou ter maiores chances. É algo que eu vejo como sendo uma escolha razoável. Agora, tem um ponto também que eu queria trazer aqui para reflexão, que apesar do concurso ele vai ser feito, a prova vai ser realizada em 220 cidades, nós precisamos entender que nós estamos tratando de serviço público federal. E quem passa no concurso público não necessariamente vai morar onde gostaria, né? Você parece que adivinhou meu pensamento, né? Foi? Então pode entrar no assunto. Estamos conectados. Com certeza. Pode entrar que esse ponto é importante. Esse ponto é muito importante, porque o cidadão que vai fazer a prova no interior de São Paulo, por exemplo, ele pode ter que iniciar as suas atividades em Brasília ou até mesmo em lugares mais longínquos, né? Nas fronteiras do país, porque, lembrando, eu vou repetir a frase, o concurso público existe para que nós possamos atender a uma necessidade que a administração precisa suprir. Então, não é uma escolha em prol do individual, é uma escolha em prol do coletivo. Então, esse é um ponto que eu considero importante em termos de informação. É um concurso público, muito bem pontuado, inclusive, pelo Eduardo. É um concurso público nacional e unificado que vai abrir vagas, sejam vagas diretas, seja cadastro de reserva, que poderão ser utilizados, esses nomes poderão ser utilizados para também o provimento em cargos públicos, mas continua sendo um concurso público federal. Então, um cidadão que mora numa cidade do interior de São Paulo, ele faz o concurso público, não necessariamente ele vai trabalhar no estado de São Paulo. Pode ser que, com o passar do tempo, aí aquelas pessoas que não entendem muito do serviço público, dentro do serviço público você assume o cargo, você vai entrar em exercício, exercer aquela função. Com o passar do tempo, você vai ultrapassar a barreira do estágio probatório, que é como se fosse um período de
de observação que a administração pública vai fazer sobre o seu trabalho. E depois disso, depois que passar o estágio probatório, existe uma coisa que é a remoção. O servidor ele pode ser removido para outros lugares e você pode até conseguir, se tiver administração pública federal na sua cidade ou perto da sua cidade, você pode até conseguir chegar a trabalhar lá e lá ficar até se aposentar. Mas não é algo tão fácil. Então, a gente precisa lembrar a população brasileira que, ao fazer o concurso público federal, essa pessoa não necessariamente vai continuar morando para trabalhar na sua mesma cidade. Ela pode ter que ir para outro lugar. Então, se você está pensando em casar, se você está pensando em noivar, está pensando em constituir família, é importante falar com a namorada, com o namorado, com a noiva, com o noivo, que pode ser que os planos precisem mudar de cidade. Não precisam mudar nem acabar os planos, mas talvez eles sejam executados em outra cidade, o que também é bom, né? Porque aí a gente lida com a diversidade da população brasileira, a mobilidade nacional. Pegando esse gancho aí, se me permite, exatamente, às vezes, a mesma, talvez, o receio, o cuidado que você tem que ter em escolher, porque você pode não ficar na sua região, pode ser exatamente o motivo pelo qual a pessoa está fazendo. Muitas pessoas estão querendo sair da sua região, querem ir para outras localidades que têm mais oportunidades para os seus próprios filhos, para familiares se desenvolverem, tantos aspectos profissionais como educacionais, acadêmicos. Então, eu vejo muitas pessoas interessadas também num concurso nacional, âmbito federal, que pode ter lotação em diversos locais, por uma oportunidade também de sair da sua região, porque às vezes ela nunca teve escolha e oportunidade. E agora o concurso está dando oportunidade para chegar até ela. E muitas vezes essa escolha acaba beneficiando, sim. Então, às vezes, o acordo aí entre os namorados foi exatamente para sair. Os dois estão aí agarrados, tentando estudar. E muito bem falado sobre o nível superior e no nível médio, eu também puxo a sardinha para o lado da intencionalidade mesmo de passar mais rapidamente. Muitas pessoas do nível superior estão buscando fazer nível médio, não porque não vale a pena remunerar, não, porque às vezes o imediatismo, a necessidade. Então, assim, tem muita gente jogando a conta para cima e catando aqui, cair na mão, paga. Sim. Então, eu preciso de um emprego imediato e mais rápido possível. A gente lembra que no bloco 8 a gente tem matérias limitadas, a gente não tem peso em relação aos outros blocos, é mais simplificado o processo, tem alguns requisitos para ingresso, mas você tem vários cargos que, do IBGE, por exemplo, 300 cargos que você não tem nenhum tipo de exigência, só o médio. Então, é uma oportunidade para que você possa, se você tiver conhecimento, então, dessas matérias, você largar muito na frente. E aí pode ser uma questão mesmo de tática, né? Uma ideia do casal ali, de quem for, para que possa ter mais uma, entre aspas, segurança. Porque concurso público não é segurança para ninguém, né? Você achar que vai passar, mas todo mundo acha, né? Apesar das estatísticas dizerem que é menos de 1% que passa. É igual ganhar na Mega Sena? É praticamente, né? Uma estatística legal, comparando com um número, né? Um número equivalente a 1,5 milhão de inscritos, a gente teve no Banco do Brasil. O Banco do Brasil, estatisticamente, foram 0,4% de pessoas aprovadas e chamadas. Então, é lógico que a gente sabe que é uma exceção da exceção você ser aprovado. E quando eu falo isso para os alunos e para os ouvintes, não é para dar o banho de água fria, mas é exatamente porque eu quero que eles passem. Porque o grande problema de a gente ter concursos puxadores, o que são concursos puxadores? Aqueles que trazem um grande volume de pessoas, principalmente pessoas que nunca fizeram concurso público, nunca conheceram isso e está chegando agora a primeira vez. É puxador. Essa pessoa pode se frustrar muito se ela não passar agora e desistir o resto da vida de fazer concurso. Então, exatamente, eu aviso, olha, prepare-se para reprovação, porque é o mais certo. Sabendo disso, você não vai ter frustração se você reprovar, e você sabe que tem que continuar. Então, é um alerta ao fazer as escolhas aí que eu acho que pode ajudar você passar ainda em 2024, né? Doutora Marina, como foi levantado aqui, né, a questão da locação, ou seja, eu vou fazer minha prova em Anápolis, não quero sair de lá, mas lá não tem órgão público federal, eu passei e vou ser deslocado para uma outra cidade. Quer dizer, eu sou obrigado a ir, ou isso consta já no edital, bem esclarecido para quem de alguma forma vier
a ser aprovado? Bom, lá consta algumas localidades, né, mas não todas. Então, tem órgãos que preferiram não se posicionar a respeito disso. Então, se você selecionar um cargo que ele realmente é nacional, é você atirar um pouco no escuro, né? Você pode ir para diversos locais. Mas já tem algumas vagas, alguns cargos que tem a localidade, Rio, Brasília, né? Que aí você consegue conversar com antecedência com a família, com seu namorado, com a sua esposa, enfim, para poder realmente se organizar perante isso. Mas é uma oportunidade, com certeza, né? Eu sou brasiliense, mas quando a gente conversa com pessoas de fora e concurseiros, tem sempre um tom de, nossa, que bom que você mora em Brasília, que lá tem muitas oportunidades de concurso. Então, vem realmente essa amplitude, seja para pessoas que estão lá do interior, que não tem uma possibilidade de prova, às vezes, próxima, né? Então, é sim uma possibilidade de reorganização. E está mexendo com muitos sonhos. Está mexendo com muitos sonhos esse concurso. E isso a gente escuta, a gente vê nas mídias. Então, é muito importante lidar, como o Eduardo falou, realmente com essa questão da frustração. Porque se der certo, que bom que deu certo. Mas se não, que seja realmente uma preparação para próximos que possam vir, né? Porque cargo vago tem, como foi bem colocado aqui pelo Rodrigo. Perfeito. E Walter, me permite só um acréscimo a isso? Sim. Eu acho que isso que a Marina falou é interessante, porque e casa também com o que o Eduardo tinha acabado de trazer pra gente. Tem muita gente que vai ser o primeiro concurso público da vida. Com certeza. Tem muita gente que vai ser a primeira experiência. Então, eu acho que isso, não por si só, mas isso é muito relevante. Porque quando você faz o primeiro concurso público, é como se você tivesse um convite para continuar, para acreditar que, olha, eu fiz e não foi aquele bicho-papão que eu imaginei. E eu acho que o apelido do Enem, o Enem dos concursos, e eu comungo com tudo que o Eduardo falou, na ponderação toda dele técnica, mas eu acho que tem uma coisa que, para a população brasileira, o Enem é algo que deu certo. Sim. O Enem é algo que deu certo. A gente não tem aquela preocupação se o Enem vai ter prova fraudada ou não, porque a Polícia Federal exerce um papel fantástico de segurança das provas, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Justiça como um todo. Então, eu acho que... E eu, numa entrevista que eu vi da ministra falando sobre o assunto, o Ministério da Justiça já participou desde a formação, preocupado com essa questão da segurança. E aí eu fui pesquisar e eu verifiquei que, olha, participou o IPEA, o INEP, a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública Federal, participou a AGU, não me lembro agora quais os outros órgãos, mas diversos órgãos participaram da organização, da formação desse concurso público. O que fez com que nós tenhamos agora na Administração Pública Federal, o TCU e a CGU vão fazer parte como observadores externos, mas o que eu achei bem interessante é que há uma centralização da política de concurso público. Então nós vamos ter, dentro do concurso, por exemplo, Walter, nós vamos ter provas idênticas para a maioria dos blocos, provas gerais idênticas, mas em cada bloco nós vamos ter atribuição de pesos diferentes para disciplinas diferentes e vamos ter provas diferentes, como por exemplo a prova discursiva vai ser diferente por bloco. Então você tem condições de fazer uma análise geral, um filtro geral, mas ao mesmo tempo colocar pequenos filtros dirigidos para o exercício daquela função. Então essa centralização do pensamento sobre como fazer o concurso público, acho que isso vai ajudar toda a administração pública brasileira. Porque esse é um papel importante da União. Não é apenas formular política pública de competência federal, mas também de fazer a formação dos outros entes. Por exemplo, agora acabamos de ter agora a vigência geral e restrita da nova lei de licitações e contratos, a lei 14.133. Quando eu vou falar sobre a nova lei de licitações e contratos, eu digo, gente, os municípios brasileiros estão tentando aprender ainda a lei
da década de 90 e a gente está com uma lei super nova agora. Então, quando a gente vai falar de direito administrativo sancionador de processo disciplinar, lei anticorrupção, os municípios brasileiros estão engateando ainda a implementar leis lá de 2013. O que é que a União precisa fazer? Ela precisa formar servidores. E a ENAP cumpre muito bem esse papel. E eu acho que aqui, que eu acho que foi a Marina que falou, não sei se foi a Marina ou foi a Bruna, nós já temos uma política de concurso público já voltada ao curso de formação. Então, já está pensando o concurso e também já está se pensando como vai ser o curso de formação, que às vezes é mais importante do que o concurso. Porque o curso de formação é que você vai treinar o servidor para exercer o trabalho. Então, eu acho que nós temos algo que vai render ótimos frutos para a administração pública federal. O simples fato de acontecer, ainda que nós tenhamos vários problemas, vários erros, o simples fato... Veja que é de 1 ano só a validade, né? E de acordo com a Constituição pode ser renovada a validade pelo mesmo período, então são 2 anos. A Constituição dá direito a um concurso, validade até 2 anos, e aí renovável, essa validade pode ser renovada por mais 2 anos e 4 anos. Esse daqui é de 1 ano. Pode ser que ele não seja renovada a sua validade, porque disse, olha, foi a primeira experiência, mas a gente precisa aprimorar, então deixa esse concurso vencer aqui a sua validade e a gente faz outro. A ideia é que isso seja uma coisa constante na administração pública federal, e eu acho que a centralização desse sistema de contratação tem muita coisa boa que pode sair disso daí. Agora, doutora Bruna, como disse o doutor Antônio, aproveitando aqui o gancho dele, quer dizer, nós temos aqui os blocos, temos o número de vagas para cada bloco, e evidentemente que quando a pessoa participa do concurso e passa, ela quer ser convocada para assumir, portanto, ali o seu cargo. Já foi dito aqui também que ela pode ocupar um cargo ali de reserva, enfim. Mas dentro do número de vagas, tem o prazo de validade. Pode-se vislumbrar, quem não for chamado dentro do prazo de 2 anos, poderá ingressar na justiça em busca da sua vaga pelo fato de nos editais, ter ali o número de vagas muito bem esclarecido. Como é que a senhora vê também essa questão? Olha, como já foi dito aqui, o concurso público é para atender à necessidade da administração pública, né? Sim, mas quando o serviço público coloca ali a sua necessidade, ela coloca um número maior de vagas? Ela pode fazer isso? Pode fazer isso, mas é porque aquele número de vagas vai ser ocupado quando tem o número... Nós temos o número imediato e o número de cadastro reserva. O número imediato é para ser ocupado naquele momento, né? Então, a priori, a administração pública vai prever a quantidade exata de que ela precisa de servidores públicos. O cadastro reserva, aí sim, realmente... Se surgirem vagas durante o certame, aquelas pessoas virão a ser convocadas. Não necessariamente significa que elas serão convocadas. Então, assim, durante o prazo de validade do certame, que no caso é 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, pode sim o candidato acabar ingressando na justiça, se ele for do interesse dele, para requerer que ele ocupe a vaga dele, se houverem vagas dentro do concurso, ele passou dentro daquele número de vagas. É um direito dele. Se existem, vamos supor, existe um cargo com 100 vagas e ele passou dentro dessas 100, ele tem que ser convocado. Esse é o número imediato de vagas, é o número que ele tem que ocupar. Agora, se são 100 vagas e ele passou nas 150, aí não. Aí, realmente, ele só vai ser convocado se durante o concurso, se durante o período de validade do certame, surgirem novas vagas. Aí, sim, surgiu nova vaga, tem vaga, aí ele tem, sim, a possibilidade de ser chamado. Também não é uma garantia, porque isso aí é da discricionariedade da administração pública. Então, é uma coisa assim bem dividida, né, nesse sentido de que cadastro reserva não tem esse direito, a não ser que surja durante o certame. Mas as vagas imediatas têm que ser cumpridas, elas têm que ser ocupadas. Na aprendizagem, professor Eduardo, como é que fica o caso da pessoa que quer, de alguma forma, ingressar num concurso voltado para a área do meio ambiente, mas ela também não perde de vista o bloco do trabalho e da previdência. Quer dizer, no aprendizado, como é que o professor, de alguma forma, vai poder atender aquele aluno ou aquele grupo? Vai ter que separar, olha, você se inscreveu em quê? Para isso. Então sala A. E você, para sala B. Como é que vai ser isso? É também muito novo. A gente está aprendendo agora a organizar a sistemática de orientação, de ensino. Por que isso? Porque cada especialidade tem
o seu próprio peso. Então a gente pode dizer que dentro de um bloco a gente tem diferentes provas. Apesar de você responder a mesma questão, que todo mundo vai responder, ela tem pesos diferentes. Então se nós aqui dentro da sala respondêssemos um mesmo item e tivéssemos especialidades diferentes, eu poderia tirar 5 pontos nesse item. Antônio tira 2, Bruna tira 3, Marina tira 1. Coitado, Marina, botei 1, não foi de pronto. Mas ela pode tirar 1 na mesma questão, no mesmo item. Isso por quê? Porque a gente fez escolhas diferentes e essas escolhas condicionam os pesos. E aí como é que você faz isso dentro da sala? Em que só aqui a gente tem 5 hipóteses, incluindo você, incluindo quem está. Temos muitas hipóteses. Se a gente usar fator, né, análise combinatória, a gente vai chegar em mais de 300 mil possibilidades, calculando todos os pesos e as outras áreas. 362 mil, para ser mais exato. E aí você não tem como orientar diferentemente 362 mil especificidades de cada área com análise combinatória. Então é bem complexo isso, mas como a gente faz na aprendizagem, na pergunta? A gente tenta orientar o aluno aquilo que está dentro da sua área de conhecimento, dentro do bloco. Então a gente tem ciências sociais, exatas, humanas, para a gente tentar direcionar de alguma forma. Mas a gente tem percebido que muitas vezes não é só isso que está fazendo o candidato escolher. A gente pensa nas vagas, o candidato pensa na remuneração, pensa na carreira, ela pensa na concorrência. Então, muitas vezes, o bloco 3, que é um bloco mais ambiental, eu tenho recebido muito essa solicitação. Tem 2, 3 vagas para biólogo. É a única possibilidade que você enxerga ali, além de engenharia florestal e tal. E muitos biólogos não vão fazer para biologia. Vão fazer para qualquer nível superior, por exemplo, no bloco 7, que a gente tem mais de 1.790 vagas. Então a gente percebe o quê? Que as pessoas estão direcionadas mais ou menos a passarem, a serem aprovadas, onde tem mais condições. E não necessariamente atenderem ao seu requisito de formação. Isso é ruim? Não é, porque vai atender de toda forma à necessidade do Estado. Porque, independentemente da escolha que ela faça, se ela vai atuar na área dela, se ela vai atuar em outra área, se ela conseguir aprovação naquele bloco que ela indicou, o Estado selecionou de acordo com o perfil que ele queria. Então, é atendida a necessidade dela, que queria entrar, atendida a necessidade do Estado, que queria aquele perfil, e todo mundo fica feliz. Então, agora, não necessariamente a gente vê pessoas com a sua formação. Isso acontecendo muito, por exemplo, no direito. Não tem área para direito. Sim. Se a gente for bem, não tem área para direito. Você tem 15 vagas isoladas para direito, numa área que é totalmente divergente de direito, e você não proporciona condições para quem tem formação em direito ter uma grande vantagem. Qual é a vantagem que poderia ter? Talvez nas partes de direito dentro de qualquer bloco, porque quem sabe o direito, né, Antônio? Quem sabe o direito está à frente, porque é uma concepção, é um entendimento de como é que estrutura, acelera. A gente falou do AFT, mais de 900 vagas, e a gente lembra que já conseguiu, com a alteração de decreto, fazer a duplicação. Então a gente tem um cadastro de reserva do dobro. São 1.800 vagas. Então a pessoa está mirando nesse, do direito principalmente, que é uma grande opção, porque nós temos matérias carregadas do direito para a FT e o pessoal do direito está se vendo abrigado, né, coberto por essa área, por exemplo. Então é uma das possibilidades. Doutor Antônio, quer dizer, ainda é meio que complexo, né, o entendimento em relação aos blocos nas áreas de atuação do governo. Será que poderá ter a necessidade de preparar a pessoa antes de se inscrever para que ela entenda perfeitamente cada bloco, para ela ir com firmeza naquilo que ela quer em termos de concurso? A função do Ministério aí vai ser tirar dúvidas, né? Então, assim, na página do Ministério você já pode ter acesso a diversas dessas informações, e aí eu acho que a imprensa acaba desempenhando um bom papel. Nós, professores, precisamos tratar desses assuntos, pesquisar, falar sobre isso nas redes sociais e explicando isso para a população, mas na verdade o Ministério ele vai estar preocupado com outras coisas, né? Ele estabelece as regras, tira dúvidas, mas essa formação aí vai ser cada um que vai ter que buscar isso junto à sociedade civil organizada, às associações de moradores, sindicatos. É importante que a sociedade também se mobilize
para cumprir seu papel, de prestar essas informações, de estudar conjuntamente. Eu, na condição de professor de Direito Administrativo, e Direito Administrativo é uma matéria que vai cair em qualquer concurso público no Brasil. Qualquer concurso público vai cair Direito Administrativo. Por quê? Porque o servidor ele vai trabalhar na administração pública. E todas as leis que tratam da administração pública serão estudadas pelo Direito Administrativo. Então, por exemplo, eu penso, não é muito minha área, né? Eu sou mais da área acadêmica mesmo, não sou da área de preparação para concurso, como é o Eduardo aqui. Mas eu penso em uma forma de cumprir minha função social na condição de professor, de montar um curso preparatório para o concurso público nacional unificado, mas de forma gratuita para as pessoas que queiram estudar direito administrativo. Então, eu acho que a gente vai precisar de uma grande mobilização social para que as pessoas entendam e façam as escolhas no ato de inscrição. Repetindo, as inscrições só começam dia 19. Que dia é hoje? Hoje é dia 16. Então, começam dia 19. Na sexta-feira. Isso, vão até dia 9 de fevereiro, 9 ali já no Carnaval. E então indico quem vai fazer o concurso público já não vá para o Carnaval. Eu, como não vou fazer o concurso público, estarei no Carnaval de Salvador, graças a Deus. Mas eu acredito que essas pessoas vão precisar correr atrás de informação. Então, assim, o importante é quem tem apenas o ensino médio. O bloco é o bloco 8 mesmo, vai lá, escolhe seus cargos. O restante, quem tem nível superior, vai ter que correr atrás dessa informação e o Ministério vai tirar dúvidas aqui e ali. Sei que a gente está perto de encerrar o primeiro bloco, mas sim, eu queria que a gente, na volta, tratasse um pouco sobre a diversidade do concurso e as cotas. Acho que é um tema eu já estava aqui também na cabeça. Eu não estou lendo o seu pensamento. É porque eu estou correndo atrás dessa mente brilhante que você tem e que lhe é peculiar. Por isso que é um brilhante advogado. Com certeza. Tem sempre tudo na ponta da língua. Bem, eu peço licença então aos senhores e às senhoras. Nós vamos para o intervalo. São 15h58. Voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 4 minutos. Estamos de volta e vamos dando sequência ao nosso debate dentro do Justiça na Tarde, que hoje está abordando o concurso nacional unificado. Já vencemos a primeira hora do nosso debate, vamos agora entrar em tempo igual aqui com os nossos convidados, doutor Eduardo Cambuí, professor especialista em aprendizagem, a doutora Bruna Vasconcelos Pereira Dias, ela que é advogada especialista em concursos públicos, doutor Antônio Rodrigo Machado, advogado, especialista em Direito, também a doutora Marina Salles Viana, especialista em Gestão de Pessoas e consultora em RH. Quer dizer, o RH em si, né? É evidente que em cada repartição pública que nós temos, tem ali o seu setor de RH, que eu costumo dizer aqui, quando a gente está entrevistando uma profissional da área, que esse setor, quando alguém passa no RH, já é meio que complicado, né, doutora Marina? Tem que estar com um preparo muito bom, porque o primeiro pensamento que vem não é coisa boa, não, né? Geralmente é isso. Mas a questão que eu quero chegar com a senhora é justamente essa, né? Nessa questão, portanto, que já foi aqui levantado, ou seja, um concurso onde 220 cidades vão estar promovendo, portanto, aí as provas. Quer dizer, e é um concurso nacional. Quer dizer, como é que fica o RH? Ele já tem que estar disponibilizado, vagas para onde vai mandar dentro do seu bloco, cada RH cuida ali do seu bloco, cada participante do concurso cuida ali do seu bloco. Como é que é essa estratégia, doutora Marina? Bom, então tem o RH dos órgãos, né, que aí eles vão se preparando para poder receber cada um desses profissionais, e aí vem todo o amparo também legal em termos de avaliação de desempenho, no primeiro período de experiência, e tudo isso o RH ele vai acompanhando na entrada, né? Então, o RH, além do treinamento que a gente comentou, porque o conteúdo ele está realmente bem geral, né? Então, vai sim precisar de treinamentos específicos de acordo com a função de cada cargo dentro do órgão.
Então, o RH vai ter um bom trabalho aí pela frente com esse concurso nacional unificado. E também tem uma frente da banca, que vem muito também de selecionar os profissionais que vão trabalhar na prova, né? Então, os fiscais, às vezes algum intérprete que vai ser necessário. Então, a banca também vai ter um trabalho considerável em termos de gestão de pessoas. Também em treinamento, porque precisa realmente passar as regras para que sejam aplicadas de forma uniforme em todos esses locais de atuação. Então, em termos de gestão de pessoas, vem um bom trabalho pela frente para a banca e para os órgãos. Quer dizer, é uma novidade também para o RH da área federal, área administrativa, quer dizer, esse tipo de concurso é uma nova etapa, é um novo desafio para quem, de alguma forma, está no RH, doutora Marina? Com certeza. É uma novidade para todos. E vai sim envolver adaptações e novos planos de ação por parte dessas áreas. E normalmente o RH é enxuto, né? Enfim, em órgãos públicos, em empresas privadas, essa realmente é uma realidade. Então, ele vai ter que, sim, realmente traçar planos de ação, às vezes traçar estudos dirigidos, para que a gente realmente consiga dar esse suporte para essa pessoa que está entrando no órgão e ele conseguir desempenhar o mais rápido possível, gerando valor para a população. Entendo. Pegando esse gancho do RH... Pois não, assim, Eduardo. Eu tenho um tempo aí, esse ano eu completo 20 anos, né, de serviço público, desde o meu primeiro, né? E sempre trabalhando na área de RH, né? Gestão de pessoas. Hoje a gente já é mais chique, a gente fala gestão de talentos agora. De talentos? Mas, brincadeira da parte, eu acho que até dar um salve aqui para toda a galera de gestão de pessoas desses órgãos, porque muito surgiu a necessidade desse suprimento aí pelo Ministério, dessa falta de capacidade de pessoal, como a Marina falou, é bem enxuto. RH normalmente não tem tantas pessoas para cuidar de um processo que é um pouco atípico dentro da administração. Não é, apesar de ter sempre concurso, apesar da gente viver concurso, mas dentro da gestão de pessoas, a gente não tem um setor específico em grande parte dos órgãos, sobretudo aqueles órgãos que não têm recorrência de concurso, às vezes 10 anos sem fazer, então não é assim. E eles não tinham essa capacidade, por isso que lá em abril do ano passado, a partir das autorizações que foram sendo feitas, o Ministério começou a perceber e receber muita demanda dessas localidades, desses órgãos que não teriam capacidade técnica e pessoal humana, logística, de fazer, e algumas até orçamentárias. E aí foi que, junto com o ENAP, resgatando, a gente diz que é novo, né? Mas se a gente resgatar um documento da ENAP de 2021, um pouquinho lá atrás, a gente já percebe já o trabalho sendo feito para a visão do novo servidor. E aí, em abril, sai o guia referencial, já com trabalho conjunto, já disciplinando e entendo como base esse documento anterior já do perfil do servidor do futuro. Era exatamente essa perspectiva e a gente percebe isso dentro do guia referencial, os 5 elementos do servidor do futuro, e a gente percebe isso dentro agora do CNU. Só que os órgãos não estavam preparados, acabou que é uma grande comemoração também para eles meio que delegarem essa atribuição para o Ministério cuidar, e agora eles têm outras etapas importantes, qualificação, depois treinamento, mas é muito bom quando você centraliza. O João falou no primeiro bloco, centralizar é interessante por isso também. Você deixa a pessoa mais técnica, porque ela vai ganhando expertise, e a brincadeira que eu faço, e às vezes os alunos, né, assustam, porque o que você acha do CNU? Eu sempre digo que é o pior concurso de todos os CNUs. Por quê? Porque normalmente o primeiro a gente erra mais do que o segundo, do que o terceiro. Então no 10º CNU vai ser o melhor CNU, mas a gente vai lembrar que talvez o primeiro tenha sido o pior entre todos. E ainda assim, na nossa realidade está legal, tá bom. Então a gente tem muito que aprender, muito que melhorar, mas a gestão de pessoas eu gostei para fazer essa ponderação, porque eles estão comemorando também. É um alívio lá, eles conseguem se dedicar a outras tarefas, né? Doutora Bruna, agora há pouco falávamos a respeito de quem tem um curso superior se inscrever para o concurso de nível intermediário. E aqui as respostas chegaram. Quer dizer, é evidente que o governo já fez as contas aí e percebe
que a defasagem no serviço público de servidores é realmente enorme, precisa aos poucos ir repondo, portanto, aí os efetivos. Mas a questão que eu faço para a senhora é a seguinte: é evidente que nós temos também servidores públicos, de certa forma, acho que ganha pouco, acho que está numa atividade que não é bem a dela e, evidentemente, que vai se inscrever também nesse novo certame. Quer dizer, se inscrever nesse novo certame, passando, vai abrir mais uma vaga onde ele, portanto, estava para poder, de alguma forma, ocupar, caso venha a ser chamado a assumir, portanto, ali a sua nova função. Quer dizer, nada impede, né, do servidor da ativa também se inscrever num concurso como este, sendo chamado aí do Concurso Nacional Unificado. De modo algum. Acredito que a grande maioria dos concurseiros aí, eles começam, como o próprio doutor Eduardo disse, eles começam no nível mais técnico e aí eles almejam isso subindo de cargo. Esquentando. Eles vão esquentando. Passei no nível técnico, perfeito. Agora eu posso me dedicar. Já sou servidor público, tenho uma estabilidade, agora eu posso me dedicar para ir para um cargo superior, né? Às vezes aquele meu cargo dos sonhos, aquele que eu realmente almejo. Sim. E aí, então, o que eles buscam no primeiro momento é a estabilidade. Então, não tem problema algum uma pessoa que já é concursada procurar agora fazer esse concurso, às vezes ir agora para um cargo que realmente é aquele que ele deseja. Já tem aí querendo ou não, uma preparação aí, uma carreira, já se dedicou bastante, né? Já tem um conhecimento aí a mais do que queremos, digamos assim, dos concursados que ainda não foram aprovados, então não tem problema algum. Os servidores atuais querendo se inscrever e, quem sabe, passar em um outro certame. Muito pelo contrário, acho que é uma coisa muito positiva. Perfeito. Bom, doutor Antônio, vamos então entrar naquele assunto, né? Cotas e também as pessoas com deficiência, dentro desse novo modelo de concurso público. Quer dizer, os editais são bem claros nas colocações em relação a essa pontuação? Fazer um concurso público com essa grande dimensão é uma atividade da burocracia do Estado que tem uma razão de existir, e eu acho que nós aprofundamos muito bem essa razão. Trazer a diversidade para dentro da administração pública é algo que está na linha de toda a documentação, de tudo aquilo que foi produzido pelo Ministério da Gestão e Inovação, que é o coordenador dessa estrutura de governança do Concurso Público Nacional Unificado. E uma das linhas que me deixaram bem empolgados com essa política pública foi esse foco na diversidade. Nós temos a diversidade quando a gente coloca em 220 cidades, e nós temos diversidade quando há uma participação de diversos ministérios, diversos órgãos e diversas entidades da administração pública que já são voltados, esses órgãos e essas entidades, para trabalhar com públicos específicos. Então, nós temos uma participação ativa ali na formulação, na reflexão do Ministério dos Direitos Humanos, nós temos uma participação ativa do Ministério da Igualdade Racial, nós temos uma participação ativa da FUNAI, do Ministério dirigido às causas da população indígena. Então, nós temos também, dentro daquilo que eu falei, esse concurso ele pode ser um grande parâmetro para a reprodução de uma política de arregimentação de servidores que vai estimular diversos outros certames, diversos outros concursos. Então, não apenas esse concurso, ele tem um foco de discussão com os outros setores do Estado que trabalham aquela temática. Então, por exemplo, a questão das cotas raciais dentro desse concurso, cotas essas que deverão ser estabelecidas por cargos, não é apenas uma cota, as cotas não serão definidas para o concurso público como um todo. Não, é mais específico. Cada cargo, ele deverá atender às suas cotas. Seja as cotas dirigidas para as pessoas com deficiência, as cotas dirigidas para as pessoas negras, as cotas dirigidas também para as pessoas indígenas. Então, nós vamos ter aí uma formulação de parâmetros para a inclusão da diversidade na administração pública federal, que eu considero não apenas importante, eu considero extremamente essencial para que todos os demais concursos públicos possam se utilizar desse know-how, desse expertise, e possam fazer com que a implementação da diversidade... A diversidade por si só, ela já é algo importante, Walter.
Quando a gente traz para dentro da administração pública visões diferentes, vivências diferentes, experiências diferentes, nós temos a tendência de errar menos. Muitas vezes, o que eu vejo não é o que você vai ver. Então, quando nós incluímos dentro da administração pública pensamentos, histórias e origens distintas, nós temos a tendência de fazer uma administração pública mais democrática. Então, eu acho que existem vários símbolos de democracia nessa prova que nós estamos analisando na tarde de hoje. E eu diria que a centralização da escolha pela diversidade, eu acho que é algo também muito interessante. Já deu para perceber, eu estou muito empolgado com essa política pública, porque eu acho que o Eduardo foi muito feliz quando ele fala que esse primeiro concurso vai ser o pior de todos. Pode parecer algo pessimista, mas não é otimista. É dizer que todos os erros que nós vamos ter agora serão os piores erros. É sinal de que o porvir, o futuro, só não restará a evolução. Então, eu gostei muito dessa reflexão a partir disso e acho que nós estamos dando um passo para algo que em alguns anos a gente vai olhar para trás e vai dizer, como é que a gente não tinha isso antes? O Enem é isso hoje, né? Sim. O Enem é isso hoje. Tem gerações, né? Tem gerações do Enem que não sabem como era antes. Isso. E não consegue, quando a gente explica como era o processo de ingresso na universidade, como que era. Ai, totalmente diferente. Não era assim, então eu tinha que ir lá ou seja, e era em cada uma separada. Eduardo. E a logística e o dinheiro. E tinha universidades públicas que faziam prova no mesmo dia para que o cidadão não concorresse nas duas. Isso. Então, por exemplo, a Universidade Federal da Bahia fazia vestibular no mesmo dia da Universidade Federal de Sergipe, para que diminuísse o número de concorrência. Hoje, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Faculdade de Direito, uma das principais escolas de direito do Brasil, para um cidadão estudar na UFRJ, ele vai fazer a prova do Enem. É isso. Minha filha quer concorrer para a UFRJ, pensa na UNB. A UNB ainda tem diversas formas de ingresso, né? Você tem o PAS, você tem o vestibular e você tem o Enem. O Enem é só um quarto das vagas, mas minha filha está concorrendo à UNB e está concorrendo à Universidade Federal do Rio de Janeiro e está concorrendo à Universidade Federal de Juiz de Fora e do Pará. Então, assim, o concurso público nacional unificado, eu acredito que em pouco tempo nós vamos ter uma soma de órgãos, de entidades, que vai fazer com que ele seja aquele tipo de coisa que você vai virar para o seu parente que está desempregado e vai dizer assim, como assim você não vai fazer o concurso público nacional unificado? Como você não vai fazer, cara? Você tem que fazer, tem que ter uma chance e estimular e estudar. Eu sou entusiasta de grandes inovações no direito administrativo e eu acho que essa é algo bem, bem, bem especial. E tem ranqueamento, né? Professor Eduardo, uma pergunta específica para o senhor, é evidente que fica também à disposição aqui dos demais convidados e convidadas. Quer dizer, concurso público ainda atrai? Ou seja, hoje nós temos aí um mundo diferente, com novas tecnologias, tivemos aí novas experiências por conta da pandemia, e temos também aí jovens mais, podemos dizer, mais corajosos, que, de certa forma, ou não tiveram ou não levam muito a sério, façam um concurso para você ganhar estabilidade. Hoje ele quer desbravar o mundo, hoje ele tem o mundo na palma da sua mão. Quer dizer, qual o perfil hoje de quem realmente se prepara para enfrentar um certame? E, de certa forma, também com o concurso nacional unificado. Quer dizer, estamos apostando, estamos acreditando, aplaudimos realmente essa iniciativa. Mas será que vamos ter realmente muitos interesses atrás desse concurso, quando muita gente às vezes pensa, eu entrar no serviço público, não vou ganhar o que eu quero, de certa forma, até eu aposentar, eu vou perder minhas chances de outras oportunidades, não que eu esteja azarando aqui de forma alguma, apenas buscando esclarecer um pouco mais esse ponto. Olha, que excelente ponto para a gente comentar, porque muito se discute se ainda vale a pena, se é importante, se a estabilidade realmente, de fato, é algo que te dá liberdade ou, na verdade, te aprisiona. Então, muito se levanta sobre isso e a juventude hoje, com a palma da mão, ela tem uma liberdade muito grande para ela monetizar, para ela ganhar dinheiro, para ela se sustentar. Nós temos hoje profissões, né Marina, especialista de RH, que youtuber, isso é uma profissão que há anos a gente
né, não conhecia. Personal Style, de Viva, então tem muitas profissões que surgiram exatamente por causa do mercado digital. E muitos jovens hoje estão, sim, partindo para desbravar esse mundo, como você bem colocou, e não vislumbram imediatamente a posição no concurso. Acredito que, inclusive, a mudança de comportamento do Ministério, que mesmo que seja uma fatia pequena entre todas as perspectivas que a gente tem de vagas no Brasil inteiro, diferentes níveis, mais de 100 mil vagas, e a gente está falando de 5%, 6% das vagas no Brasil inteiro. Então, ainda há muito a se explorar, mas já traz um perfil diferente para poder atrair esse tipo de público, uma vez que comece a diminuir, ou reduzir, ou modificar a forma de cobrar os itens. E, lógico, é um trabalho dos órgãos sempre mostrar o que há dentro da instituição. A gente tem um estereótipo muito de burocracia, de um trabalho rotineiro, chato, mas existe muito espaço para você trabalhar com criatividade, com inovação, com mecanismos e ferramentas que exploram diversidades, né? A gente, por exemplo, no STJ, a gente tem programas de inovação, laboratórios, em parceria inclusive com o STF, com outros vários tribunais. A gente aprendeu muito, por exemplo, no seminário de inovação que o próprio MGE promoveu, executado lá na ENAP. Eles têm um departamento exclusivo para trabalhar inovação. Um salve para o pessoal do SINC. E todos eles trabalhando com essa fonte jovem, de novos perfis, novos interesses, além que ultrapassam a estabilidade também. Como a gente lembra, né? Bem dito, a gente está aqui para prestar o serviço, a gente é servidor, então a gente serve. E quando a gente serve, a gente tem que entender que tem diversas maneiras da gente servir. Por que não buscar as melhores maneiras? E aí a administração está quebrando alguns estereótipos para entender que muitas vezes as melhores maneiras precisam estar perto da população. E aí esse perto da população favorece, claro, a gente buscar perfis dessa forma. Então, esse CNU busca isso também, de uma certa maneira, com as matérias, com as disciplinas, e esse comportamento das pessoas vai acabar esse comportamento sendo perpetuado ao longo do tempo, buscar uma faixa etária mais nova. Para as outras faixas etárias que buscam, na verdade, não tem tanta modificação do interesse, mas sim uma retomada. Muitos antes da pandemia tiveram perda de empregos, redução salarial e tantas outras coisas. E, inclusive, depois a gente pode trazer aqui, pedir para o Antônio ajudar em relação à aposentadoria. A gente tem um perfil de pessoas que já estão com idade avançada, que estão fazendo CNU com 58, 62, e a gente realmente percebe essa vontade de voltar ou ingressar no serviço público por causa das instabilidades e inseguranças promovidas pela pandemia. E muitas vezes a gente tem o espaço de aposentadoria compulsória, tem o espaço que você fica no cargo e na carreira 5, 10 anos. Tem algumas regras para aposentadoria que a gente também tem que alertar as pessoas para ver se há um tempo possível e cabível, porque senão é inviável até fazer a prova. Então, tem vários perfis, mas essa exatamente é um perfil que eu percebo nesse movimento da política do governo e do Ministério. E para a senhora, doutora Bruna, como é que a senhora também vê esse aspecto? Já que nós também temos a realidade do nem-nem, né? Ou seja, aquela faixa da população que nem estuda e nem trabalha, né? Quer dizer, é uma oportunidade para esse público, de alguma forma, ser incentivado e se preparar e avançar aí em busca de uma dessas vagas? Com certeza. Todos os concursos, né, executivos federais estão unidos numa só prova. Eu acho que é uma oportunidade que vale a pena, mesmo para o jovem que não tem o mínimo interesse de fazer, né, concursos públicos, de ser servidor público, é uma oportunidade que não custa nada tentar, né? Até mesmo assim, digo eu por experiência, nunca tive o objetivo de fazer concursos públicos, mas os meus pais, que sempre foram, né, de uma outra geração, onde o concurso público era uma oportunidade de vida, sempre viraram e falaram: Bruna, faz o concurso público, tem estabilidade. E eu acho que, apesar dessa nossa nova geração, ser uma geração que tem uma oportunidade de emprego diversificada agora, né, de uma outra visão, ainda tem esse incentivo familiar de
vamos fazer um concurso? Vamos tentar. Até porque, querendo ou não, a gente acaba mudando de opinião no decorrer da vida, né? Então, eu acho que nunca custa fazer um concurso público. Vai que você passa, né? Vai que você dá aquela sorte, apesar de concurso público ser uma coisa que você precisa estudar e muito, né? Mas eu acho que a nova geração também tem essa oportunidade de fazer esse concurso e deve querer se inscrever, sim. É importante, doutora Marina, que o serviço público, de alguma forma, mostre as fases atrativas, o que é atrativo da pessoa exercer ali a sua função com maestria. A gente imagina o servidor público sempre ali dedicado, cumprindo com a sua obrigação. Imaginamos, portanto, aí dessa forma. Quer dizer, a impressão que se tem é que o serviço público está te fazendo um favor de trazer você para dentro da atividade. Ou seja, passou, então agora você tem que seguir aqui as nossas regras, alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, como é que a senhora também vê esse aspecto? Eu vejo muito a necessidade de trabalhar realmente o employer branding, né? Que a gente isso, chama. Quase um xingamento, Saúde, né? saúde. Espirrou. É um termo que a gente usa quando a empresa, o organismo, ele realmente trabalha para poder tentar atrair esses talentos. E vem muito ao encontro do que foi até falado pelo Eduardo, a respeito da nova geração, porque a nova geração é a do neném, a nova geração é a que se demite, a nova geração, ela tem outras buscas que são diferentes, às vezes, de gerações, enfim, que são mais antigas, né? Então, e eles têm um talento que é nato, né? Cada geração tem seus aspectos positivos que agregam qualquer organização. Como foi bem colocado aqui pelo Rodrigo, a diversidade também está na faixa etária, né? Então, os órgãos, eles precisam sim trabalhar nesse sentido de mudar e trazer... Aqui você pode trabalhar o seu propósito, porque eles buscam sentido. E isso não é só no órgão público, isso é empresa privada. Muita gente se demite porque aqui não faz sentido para mim, eu quero realmente... enfim, fazer algo que está alinhado com os meus valores, né? Hoje a gente fala muito de valor. Então, essa geração, sim, né? Tem uma gama de novas profissões que a gente ainda está descobrindo. E youtuber, como foi bem colocado, blogueiro, e que ganham muito bem, né? Eles Vários realmente... AFTs no mês. Vários AFTs. Mas tem também uma geração que ainda está se encontrando, né? E principalmente nessa fase de sair da faculdade ou estou na faculdade, onde eu vou me encaixar, né? Então, é uma procura por autoconhecimento, mas eu vejo que os órgãos públicos têm uma grande oportunidade de, às vezes, entrar em universidades, se aproximar realmente desse público, para eles poderem quebrar essa visão de eu só vou entrar lá, vou fazer o meu trabalho, que me pedirem e vou embora. Né? E como foi bem colocado pelo Eduardo, hoje já mudou muito. Né? Então, essa mudança precisa ser realmente colocada na frente desses profissionais. Porque de outras gerações, aí eles têm outros propósitos. Né? Faz sentido porque eu vejo que me traz qualidade de vida. Faz sentido porque eu vi meu pai sendo demitido, então eu prefiro realmente um lugar mais estável. Então, faz sentido por outras razões. Então, vai muito... Isso é um exercício do órgão público que as empresas privadas já estão fazendo. Né? Então, elas já têm movimentos nesse sentido. Então, por exemplo, tem empresas privadas que a coordenadora de atração e retenção tem 20 e poucos anos. Por quê? Ela entende o que as pessoas querem. Ela não deixa... Eu entendo o que a pessoa da minha idade quer para poder ficar aqui comigo e agregar valor aqui para a minha empresa. Então, é um movimento que realmente é uma oportunidade, né, para também conseguir atingir esses profissionais mais jovens. Mas também vem muito de perfil, né? Tem características de geração, mas também tem características de perfil. E tem muita gente que tenta iniciativa privada, se frustra. Não, agora eu vou para o órgão público. Porque vai algo realmente do idealismo, né? Onde eu vou conseguir me realizar, onde eu vou conseguir realmente colocar em prática tudo aquilo que eu acredito. Mas
idealismo para nada funciona, né? Então, é sim uma possibilidade de futuro para todas as gerações. Só que para cada geração é uma forma diferente de conversa e de atração, né? Então, é um pouco disso. Doutor Rodrigo, nessa mesma linha, né? Focando o que o doutor Eduardo até sugeriu, a questão da aposentadoria no serviço público. Quer dizer, está tudo sendo inovado. Quer dizer, hoje a pessoa, evidentemente, ingressando hoje, é o seu primeiro emprego, tem que cumprir todas as exigências para poder, então, se aposentar. Quer dizer, vislumbra 40 anos pela sua frente para poder, de alguma forma, aposentar. E quando aposenta, sabe que o valor, enfim, do que irá receber desse benefício não é o suficiente para poder tocar a sua vida, ou seja, cai bastante aí o seu padrão de vida. Isso é um fator que, de alguma forma, pode inibir também o futuro servidor a ingressar na carreira, alguma coisa assim? Limitação de idade, fora a idade da aposentadoria compulsória, que a gente vai ter ali aos 70 anos, qualquer limitação de idade é algo que está fora da definição da Constituição em relação ao concurso. O que é que significa dizer isso? Você não pode limitar a entrada de um cidadão no cargo público porque ele está com 50 anos, porque ele está com 55 anos. Os problemas em decorrência da aposentadoria são um outro assunto. Ele vai ter direito à aposentadoria. Que aposentadoria ele vai ter direito? Na verdade, no Brasil hoje a gente caminha para esse ser um direito cada vez mais escasso, mais difícil, o direito de se aposentar, né? Então, assim, nós vamos ter alguns cargos, por exemplo, os cargos em que há uma necessidade maior de desenvolvimento físico, como os cargos policiais, em que essa limitação de idade, ela é algo mais presente. Mas, como regra geral, nós não vamos ter, como a Marina bem disse, nós não vamos ter aí uma proibição de pessoas com idade mais avançada de poderem fazer esse concurso público. E eu acho que o que a Marina falou, para mim, ele é central. É importante que a gente tenha essa diversidade também na questão etária. Nós termos pessoas... Eu como professor em sala de aula, eu vejo muitas vezes como uma sala de aula com diversidade de idade ajuda a elevar o nível dos debates. Então, por exemplo, eu sou professor lá no IDP e em muitas salas eu tenho pessoas que estão fazendo a segunda ou muitas vezes a terceira graduação. Então, eu tenho um aluno ali de 19 anos e ao lado desse aluno de 19 anos eu tenho uma servidora com mestrado na área de economia, mas que está fazendo direito. Na outra ponta eu tenho um médico. Então, assim, fazer direito para muitas profissões é uma segunda graduação. E essa essa diferença de idade, isso deixa o ambiente em sala de aula culturalmente mais rico. Então, assim, eu vejo que essa diversidade etária, ela também é um componente importante para a evolução do setor. Por óbvio que na administração pública nós sempre vamos ter várias dificuldades. Por óbvio, as pessoas mais velhas tendem a ter mais problemas de saúde. Mas, obviamente, que não é só isso. As pessoas mais velhas também, com maior experiência, elas vão trazer maiores informações, uma maturidade maior para o ambiente de trabalho. E o que importa dizer é que, constitucionalmente, a exceção é a limitação pela idade. A regra é não ter essa limitação. Se vai ter um problema com a aposentadoria ou não, é uma escolha individual do cidadão. Que aposentadoria ele vai ter, se ele vai ter aposentadoria ou não, é um segundo direito que tem seus requisitos próprios, que são diferentes dos requisitos para o provimento num cargo público. Agora, metendo um pouco o bedelho, eu acho que a gente vive num país que, muito embora a gente faça uma análise geral, principalmente do público que nos cerca, daquilo que a gente costuma dizer da nossa bolha, eu acho que a gente vive num país ainda que tem muita gente passando fome. Acho que a gente vive num país que tem muita gente que não tem acesso à internet como a gente imagina que tem. Acho que a gente vive num país em que a vida ainda é muito dura para boa parte dos nossos jovens. E eu acho que não tem muito essa escolha se eu vou conseguir algo na iniciativa privada ou vou conseguir algo na administração pública. Eu acho se eu vou conseguir algo. E eu acho que quanto mais portas nós tivermos de oportunidade, eu acho que isso é melhor, principalmente para algo que eu considero importante para a educação,
e aqui eu estou falando como professor, a esperança é um combustível muito forte para a educação. Você dizer para alguém que estuda na escola pública que existe um concurso nacional unificado com milhares de cargos e você colocar na cabeça daquele adolescente, daquele jovem, que ele pode terminar o ensino médio, que ele pode fazer uma faculdade, ele pode fazer aquele concurso para além do concurso do município dele, do estado dele. Eu acho que dar essa expectativa, dar essa esperança, ajuda ao indivíduo a ir para a aula de matemática na terça-feira à noite. Tem que ter coragem mesmo. Ajuda o indivíduo a levantar da cama e ir para a aula 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, pegar 2 ônibus, pegar um trem, pegar um metrô, chovendo. Horário de verão. Então, assim, eu acho que a ampliação de oportunidades por intermédio do concurso público ajuda a educação, a toda a cadeia da educação brasileira. Então, eu acho que esse ponto é um ponto que eu, na condição de professor, me enche os olhos, assim, dizer, a gente está levando provas para lugares que nunca tiveram um concurso público federal. E algumas cidades brasileiras que... Gente, nós temos um órgão aqui do lado, um Tribunal de Contas do Estado de Goiás, só fez 2 concursos públicos ao longo da sua história. Olha, veja o meu, estou falando aqui do Estado de Goiás, um dos maiores estados do Brasil. O Tribunal de Contas, que é o órgão responsável por fiscalizar as contas do Estado de Goiás, só fez 2 concursos públicos em toda a sua história. Então, nós ainda vivemos uma fase que é quase, eu vou dizer, uma fase inconstitucional de concurso público no Brasil. O que a Bruna trouxe aqui, Walter, acrescendo as informações que ela trouxe, é mais ou menos, você faz concurso público porque tem uma necessidade da administração. Aí você está lá, esperando ser chamado, aí vê que tem um cargo em comissão exercendo as suas funções que eram para ser de servidor efetivo. Aí você diz, pô, tá tomando meu lugar. É a prova de que tem necessidade administrativa. Essa é uma das hipóteses que o STF disse. Opa, se tem cargo em comissão em desvio de função, está comprovada a necessidade administrativa, o cidadão que passa no concurso público tem o direito de ser nomeado. Ou tem um cargo temporário lá fazendo a mesma coisa. Ou é aberto um novo concurso. Se abrir um novo concurso é porque tem uma necessidade imediata para o provimento daquele cargo. Então o cidadão que está lá aprovado, o concurso está lá na gaveta, ele tem o direito de ser nomeado. Então, assim, se o cidadão ele passa no concurso público e ele tem provas de que há uma necessidade administrativa e de que de maneira ilegal aquela função dele está sendo desempenhada por alguém que não deveria cumprir aquela função, esse cidadão ele vai recorrer ao Poder Judiciário. Então, assim, estimular as pessoas a buscar que o serviço público efetivo seja valorizado e seja respeitado é algo essencial para a evolução da administração pública. A PEC, que está em tramitação no Congresso Nacional agora, que trata da reforma administrativa, ela tem alguns pontos que vão enfraquecer esse serviço público efetivo. Eu considero isso ruim. O concurso público, para mim, ajuda a nós termos um Estado mais forte, mais eficiente e ajuda principalmente a gente fazer com que aqueles que não são amigos do rei possam desempenhar funções importantes, funções essenciais na estrutura estatal brasileira, que não está tão acostumada assim a pensamentos republicanos. Nessa mesma linha, doutora Mariana, como é que a senhora também avalia essa questão? Ou seja, esse fato, né, da pessoa ingressar no serviço público, almejar, portanto, uma aposentadoria, em que pese que em cada governo que entra, me parece que seja a necessidade, pelo tempo que avançou, de adequar, portanto, as regras para se aposentar. No serviço público não é diferente o interesse, portanto, de se aposentar, mas essa juventude que, de alguma forma, está com uma outra cabeça, é importante para ela também pensar nesse assunto, em que pese que outras propostas estão lhe sendo apresentadas, como a aposentadoria privada e outras coisas mais. Hoje já é algo que é bem disseminado, né, em termos de organização financeira. Você realmente praticamente fazer o seu pé de meia, né? Assim, palavras bem simples, assim. Realmente para você conseguir ter essa fonte de renda fora a estatal, né? Então, pessoas do ramo privado fazem isso, pessoas do ramo público, pessoas que estudam, enfim, um pouco de finanças, já é algo que é uma recomendação de praxe, né? Faça
o seu dinheiro render para você, né? Isso pensando a longo prazo. Sim. Então, em termos de aposentadoria, a gente já tem várias pessoas dentro da minha família que têm dificuldade de trabalhar por questões de saúde, mas não conseguiram a sua aposentadoria. Então, mas também não fizeram o seu pé de meia. Então, acaba que hoje elas estão sim refém do trabalho, porque, como foi bem colocado, tem conta caindo aí pelo teto, né? Então, é um ponto sim que tem que ser pensado para todas as gerações, né? Quanto mais cedo você começar a pensar financeiramente no seu futuro, melhor, né? Em termos de reserva de emergência, ou uma reserva ali realmente para render, e você tem uma fonte de renda, ou investir em iniciativa em aposentadoria privada. Mas tem essa questão da idade da aposentadoria pública, que ela realmente, como foi bem colocado, né? Ela é uma aposentadoria que está ali. É uma boa aposentadoria. Tem cargos que você entra e você sai praticamente com a aposentadoria integral. Então, eu também concordo muito com o que foi colocado pelo Rodrigo. Também não vejo essa questão de idade sendo impedimento para você adentrar em órgãos públicos, até porque você pode estar lidando com necessidades financeiras, você pode estar lidando também com sonhos, né? Tem gente que entra na faculdade, como foi bem colocado, com 60, 65 anos. Por que não ingressar no concurso público, se é um desejo interno, por uma realização? Utilidade, sabia? Utilidade Tem também, alunos né? que estão com 59, 58, Do Eduardo. me permitindo, que vêm na oportunidade, utilidade. Perfeito. Elas já são aposentadas. São 2 alunas já aposentadas, que vêm agora uma possibilidade de fazer. Por quê? Porque é aqui pertinho de casa. Eu vou lá fazer, eu vou estudar, e aí eu vou me sentir mais útil. Perfeito. Trabalhando e prestando em outras áreas ou na sua própria. Sentir de utilidade. Muito legal isso que você falou mesmo. Tem. E cada um tem a sua motivação interna, né? E é algo que eu acredito muito. Nunca é tarde. Perfeito. Uma pergunta que não quer calar, doutor Eduardo. Quer dizer, ainda hoje existe aquela prática, mamãe mandou marcar essa daqui? Hoje não tem, não. Isso, a concorrência, a diversidade de opções e cada vírgula que você altera muda tudo isso. Então, a gente tem várias opções e muitas pessoas, até hoje, com dificuldade para escolher. Muitas vezes não porque não entenderam o edital. Agora já estamos numa fase pós-entendimento. Então, já estão mais claros, já entenderam, mas são muitas opções. Então, você escolher de forma aleatória, você diminui a sua competitividade, com certeza. E a gente fala de concorrência por blocos, a gente tem que lembrar, sim, tem blocos que vão ter concorrência macro, mas a gente tem que analisar a concorrência micro. A concorrência micro é a da especialidade. A partir do momento que a gente tem escolhas de primeira preferência, segunda preferência, eu estou concorrendo diretamente com aquelas pessoas daquelas respectivas escolhas. Por que isso acontece? Porque quem escolheu na segunda, na quarta e na quinta, essa pessoa diretamente não concorre comigo. Porque caso ela seja aprovada em outras preferências superiores, ela não é minha concorrente. Isso diminui a concorrência por especialidade e a gente não precisa se assustar quando a gente encontra lá milhões de pessoas por blocos. Calma, vamos ver a concorrência por especialidade. Perfeito. Não sei se a banca vai chegar a disponibilizar isso, não trata no edital, nem a concorrência em si, é só uma prática, uma praxe que normalmente é divulgada. Vamos ver se virá por blocos ou por especialidade. Então, não indico fazer escolhas aleatórias. O peso. Cada área tem um peso. A gente citou aqui, né? Se eu faço uma mesma questão, pesos diferentes. Demandas diferentes dos órgãos. Tem vagas. Então, tem vagas específicas para concorrência, para reserva de vagas, ou seja, inclusive a reserva de vagas, a gente estava comentando, o próprio Ministério lembrou que não era a intenção fazer só isso, porque ele só respeitou a lei. Ele não gostaria de só respeitar a lei, ele queria ampliar. Ele gostaria de ter mais do que 5%, mais do que 20%. Em razão de tempo e necessidades de urgências até legais, isso não foi possível.
a gente lembra muito bem da declaração do próprio Ministério do Trabalho dizendo que queria dobrar o número de reserva de vaga para negros, chegando até 45%, e muito se questionou por que isso não aconteceu. A gente lembra também das outras cotas prometidas ou reservas de vaga para pessoas trans, e isso não aconteceu. Então, é como a gente está falando aqui, é um princípio, vai ser o pior de todos, porque nos próximos, muitas coisas a gente vai conseguir ter condições de corrigir, de melhorar. Se questionou a questão do salário, da remuneração, diferentes remunerações, só que a partir do momento que a gente começa a refinar, isso vai ficando mais claro. Estou dando exemplo de algumas coisas que a gente levaria em consideração para escolher, para justificar que aleatório, unidunité, escolhe esse daqui, não dá. Tá ótimo. Gente, como nós já estamos caminhando para o encerramento, e é evidente que o tempo sempre voa, né, quando o assunto é bom, eu começo com a senhora, doutora Bruna, 2 minutos para as considerações finais. Se ela fique à vontade no que a senhora queira expressar. Bom, eu acho que o concurso unificado é uma oportunidade única. Como foi dito aqui, ela vai alcançar cidades que nunca sequer tiveram provas. Tem locais que, se a gente brincar, as provas vão chegar de barco, né? Sim. Cidades de interiores que vão ajudar muitas pessoas que, vamos lá, taxa de deslocamento é uma coisa muito cara. Então, pessoas terem que se deslocar para capitais ou para cidades poderem fazer a prova, e isso vai ser uma grande inovação. Vai atingir muitas pessoas que sempre quiseram fazer concurso, mas não tinham condições financeiras de fazer. Eu acho que, no geral, o concurso unificado é uma oportunidade muito grande. Como foi dito aqui, é um sonho para muitas pessoas de fazerem o seu concurso, de fazerem concursos nas suas cidades, dentro daquilo que eles têm a possibilidade de fazer. E é a economia também aí de um tempo, né? Um tempo de estudo, de aproveitamento de estudo, porque, querendo ou não, conhecimentos básicos serão basicamente os mesmos para todas as provas, com pesos diferentes, mas são basicamente os mesmos. Então, é um aproveitamento de estudo. Você poderá focar naquilo que você tem dificuldade, né, e focar também naquilo que você tem mais facilidade com relação aos temas gerais. Então, eu acho que, num aspecto geral, esse concurso nacional unificado, ele vai ser aí uma boa experiência para todo mundo, e provavelmente, claro, que os próximos aí a gente vai ter um concurso cada vez melhor. Perfeito. Deixa eu buscar também o professor Eduardo Cambuí, também os 2 minutos, professor, para as considerações finais. Sim, considerar que a primeira iniciativa é a mudança de paradigma, recomendar que os alunos, professores, estudantes, interessados, jornalistas, ou seja, toda a sociedade se debruce no edital, nas regras e na filosofia por trás, né? Na concepção do edital, do certame, e que isso possa trazer cada vez mais clareza nos entendimentos e que perceba ali atrás muitas vontades sendo respeitadas ainda. A gente tem oportunidades de deslocamento, de escolhas gradativas, então isso acontece hoje em dia. Você passa em 5, você sai de um, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, e isso vai ser mantido e continua sendo percebido. Agora, a leitura é importante para que se atente a algumas regrinhas, porque a banca, o próprio governo está te dando a possibilidade de fazer a sua preferência no ato da inscrição. E o edital é muito claro: se você passar naquela preferência maior, todas as outras inferiores estão desconsideradas. A partir do momento que você tem 5, 6 opções e você coloca lá aleatoriamente, você colocou talvez uma primeira opção, que não seria, e aí você passa na primeira opção, mas você queria a 4ª, já era, porque você está eliminado. Mas eu gostaria de escolher. Você escolheu no ato da inscrição, então alguns detalhes assim, processo de correção de redação, muito se questionava em relação à limitação jurídica. Tem muitas coisas para serem observadas, mas por trás existe uma concepção de diversidade, de respeito, e tentando mudar essa ideia de seleção pública. Oriento a todos a fazerem isso. Eu estou fazendo constantemente para tentar entender cada vez mais, que são extensos, 8 editais, muitas vírgulas, e a gente vai aprender cada vez mais com o processo, principalmente na execução. Estamos sempre à disposição para a gente trocar mais ideias e conversar sobre isso, que foi um prazer enorme aqui estar com todos vocês, partilhando e aprendendo muito.
Doutora Marina, por favor, também os 2 minutos para as considerações finais. Eu vejo realmente como uma oportunidade, né? Como a gente tanto conversou aqui e como bem o Eduardo colocou, estudar o edital para assim você ser estratégico na hora de fazer a sua prova e colocar os cargos selecionados, porque é algo que muito se fala, né? Concurso é sobre estratégia. Então, essa estratégia é bem importante e não só no edital. Hoje, tem vários campos que você consegue pesquisar sobre o CNU, né? Então, tem blogs, tem vídeos no YouTube, porque tem muita gente que não está acostumado com o formato de edital. Então, pode ter, sim, dificuldade de pegar, às vezes, algum detalhe ou pegar a essência. Então, tem outros recursos que estão sendo disponibilizados, seja por escolas, seja por outros professores, que podem facilitar esse entendimento. E aí, sim, essa pessoa tornar cada vez mais consciente e estratégica essa escolha. Então, também fica essa dica, né? Perfeito. Professor Rodrigo, vamos também com os 2 minutos para as considerações finais? Walter, é sempre um prazer estar aqui na Rádio Justiça, você conduz isso aqui com grande maestria, com muita elegância, então fico muito feliz em receber mais uma vez o convite, principalmente para tratar de um assunto que é um assunto que toca a realidade direta da população brasileira. Quem ouviu nossos debates aqui viu diversos pontos positivos, diversas preocupações. O que é importante dizer é, se você tem alguma dúvida sobre o Concurso Público Nacional Unificado, vá no site do Ministério da Gestão e Inovação. É lá que as informações estarão sendo colocadas de maneira oficial. Tomem cuidado a partir do dia 19, porque as inscrições vão começar e o Brasil hoje vive uma epidemia de golpes. Então, tomem cuidado na hora de pagar qualquer boleto, na hora de pagar qualquer taxa de inscrição, para ter certeza que você está fazendo no local correto, no lugar oficial. E desejo sorte a todos aqueles que forem fazer essa prova, se dediquem e que aqueles que se dedicarem mais, aqueles que investirem mais, sejam de fato aprovados. Forte abraço a todos e aqui um prazer enorme, embora seja o mais novo dessa mesa, né? Falou aqui sobre idade, mas um prazer enorme estar aqui com a Bruna, com o Eduardo, com a Marina. Aprendi muito com todos vocês e eu, diante da minha juventude, para a experiência de vocês, queria agradecer a todos. Tá, eu deixo uma também para o senhor. Quer dizer, quem de alguma forma se inscrever nesse concurso tem o direito de brincar o carnaval em Salvador? Olha, eu acredito que não, porque as inscrições vão terminar em 9 de fevereiro, então assim, se dedicar no carnaval é a certeza que você está dando o primeiro passo para ser aprovado no concurso. Agora, eu estarei torcendo por vocês ao som do Olodum, ao som de Léo Santana, ao som de Ivete Sangalo. Os professores tinham que estar também engajados na aprovação. Exatamente. Então, assim, Carnaval do ano que vem, não é isso? é isso aí. A minha carne é de carnaval e eu desejo boa sorte a todos vocês, mas estudem durante o carnaval. Professor Eduardo, quer dizer, a pessoa que se inscreveu, mas está longe dos livros, tipo assim, me inscrevi, a prova é daqui 2 meses, eu vou me preparar. Qual é a chance dessa pessoa ser aprovada? Claro que em comparação a outras um pouco mais preparadas é um pouco menor, mas ela tem chances. Essa é a oportunidade que o edital dá, porque nós temos aí um período curto, mas temos matérias que são de fácil aprendizagem nesse período proporcionado pela banca de 110 aproximadamente, aí 110 dias. Então é possível, faça inscrição mesmo que você não se sinta totalmente preparado. Posso acrescentar um detalhezinho? É novo para todo mundo. Se é novo para todo mundo, É bom, então há uma igualdade de condições diante das más condições. Isso. Então, assim, o próximo concurso público nacional unificado, a concorrência vai ser maior. Perfeito. Vendo Bom, então segurança. aquele velho ditado, nunca é tarde para aprender. Nunca. Então tá certo. Doutora Bruna, foi um prazer ter a senhora conosco aqui nos estúdios. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro, evidente, dentro da disponibilidade de tempo da senhora, tá bem? Muito obrigado pela gentileza. Doutor Eduardo, também da mesma forma, muito obrigado pela atenção, pela gentileza aqui com a nossa emissora. Prazer. Doutora Marina, da mesma forma, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade, obrigada a todos aqui também, pelo aprendizado contínuo, né?
E contem também comigo. Doutor Rodrigo, também da mesma forma. Muito obrigado, hein, pela atenção com a nossa emissora. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde Debate. Programa que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima, a produção foi de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva. Tivemos também a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Tivemos aqui nos estúdios as participações do Dr. Antônio Rodrigo Machado, advogado especialista em Direito Público, doutora Bruna Vasconcelos Pereira Dias, advogada especialista em concursos públicos, doutora Marina Salles Viana, especialista em gestão de pessoas e consultora em RH, e também o doutor professor Eduardo Cambuí, especialista em aprendizagem. Muito obrigado a você, sintonizado na 104,7 FM, como também nos acompanha pelo canal do YouTube da Rádio Justiça. Muito obrigado. Fica o convite para o nosso próximo debate, com você, evidentemente, também participando. Até lá. Boa tarde. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.